TV Mãos à Obra está no ar e no programa de hoje vamos falar sobre texturas e suas mais diversas formas, onde usá-las e como combiná-las com cada cantinho da casa. As férias estão terminando, então daremos dicas de como deixar a farda do filhote sempre com aparência de nova. E ainda, saiba como economizar na hora de escolher o chuveiro elétrico. Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um TV Mãos à Obra. Para começar, a gente vai falar sobre textura, um estilo de decoração que está super em alta e levanta cada ambiente da casa. Um projeto de decoração aconchegante e sofisticado tem que trazer o toque da textura. Assim como mostra esse apartamento, cujo espaço foi assinado por essas duas arquitetas que apostaram neste estilo para compor o ambiente. Podemos encontrar a textura praticamente em todos os cômodos e locais: piso, parede, móveis, revestimentos. E eles podem ser de vários materiais: pedra, madeira, porcelanato mármore, renda, ladrilho, linho e couro são algumas das texturas que a gente encontrou na decoração. Combinar tipos de materiais e diferentes texturas está super em alta. Uma média de umas 15 texturas, se a gente for contar, porque lá na varanda tem a pedra, o amadeirado, o revestimento da bancada, já vem 3. Na sala a gente entrou com porcelanato. Tem que se preocupar com as combinações. Não existe um limite, você pode variar na quantidade de texturas desde que elas conversem entre si. Tem que sempre ter esse cuidado. A varanda pede algo mais natural, assim como o quarto do bebê. A textura aparece através de composições suaves e delicadas, como a renda e a madeira ripada, mesmo material que foi utilizado na sala para dar destaque à parede principal do ambiente. O painel ripado, ele traz uma grande sofisticação para o ambiente e, como você disse, ele chama atenção. Então a gente buscou botar na parede da TV, fazendo um L, que é a parede principal, que tanto ele vem para a sala de TV como também para a sala de jantar. Então ele vira o fundo da sala de televisão e de jantar e traz toda essa sofisticação para as salas. O couro também aparece nesse ambiente para trazer conforto e praticidade na hora da limpeza. Na sala de jantar, o destaque é para os vidros. Olha só esse móvel super charmoso que tem um pouco de reflexo espelhado e um pouco de transparência, remetendo a uma cristaleira. Na cozinha, a madeira volta a ter destaque junto com as cadeiras de couro. Se quiser uma inspiração para decorar o seu espaço, não tenha medo de misturar as texturas. Deixe a insegurança de lado e abuse da criatividade. Ainda sobre textura, Thaís Sintra foi atrás de dicas de como combinar os vários estilos nos pisos e nos revestimentos. Eu convidei o Marcelo aqui para Tupã para falar com a gente sobre textura. Textura que está presente em tudo na nossa vida, né? Isso, Thaís. A textura ela está em todas as superfícies, né? Ela é um aspecto da superfície. E ela pode ser percebida ao tocar ou através da visibilidade, a partir do momento que você olha. A textura ela é muito importante para o ambiente, porque ela vem para destacar, né, e dar elegância mesmo para os espaços. Painel de cama, painel para TV. Às vezes uma parede só uma luz em cima dela, né, já dá um grande charme para aquele ambiente. Isso, totalmente, deixa o ambiente muito mais rico, não é? Ah, legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos passear aqui pela loja e você vai me mostrando aqui as diferentes formas, né, as diferentes texturas que são usadas em pisos e revestimentos. E aí você me diz o que é que está em alta, como é que a gente faz de manutenção. Joia. Vamos lá? Maravilha, vamos. Eu gosto muito desse tipo de revestimento aqui, que imita pedra. Acho muito bonito, muito aconchegante. E esse também de madeira. Na verdade, o revestimento em madeira é um revestimento artificial que está muito em alta. É esse em madeira, o de cimento queimado e esses que a gente vê mais hoje em dia 3D, que tem uma irregularidade, né? Eles são muito utilizados para pisos de deck, de piscina. 3D está muito em alta, né? Tanto para parede, né? Isso, o 3D está muito em alta porque realmente ele dá destaque, né, para um espaço. A gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, em ambientes pequenos, a gente vê uma questão da proporção. Usar um 3D mais regular, uma coisa mais simples,
por ser um ambiente pequeno, para não ficar algo tão gritante, né? Marcelo, agora textura, não necessariamente algo rugoso ou em alto relevo, né? A textura lisa também, como esse porcelanato aqui. Exatamente. Bom, é porque existe a questão da textura natural e a textura quando ela é artificial. Na verdade, o porcelanato e os revestimentos de piso, eles são artificiais, porque eles imitam algum elemento da natureza, eles não são o próprio revestimento, entende? Como, por exemplo, o cascalho das árvores, imitação de pedra. Por exemplo, aqui não é a própria pedra, mas ele imita. E você vê que ele é liso, ele tem apenas um desenho. Então, isso também é textura. Agora, o porcelanato ele é indicado para todas as áreas da casa? Não. Porcelanato, na verdade, ele é mais para as áreas secas, né? A gente não pode estar utilizando no piso da cozinha, no piso da área de serviço e evitar nos banheiros, porque acaba sendo escorregadio ao contato com água e aí alguém pode se machucar e ter um risco, né, de acidente. Ah, mas é muito bonito o porcelanato, né? Ele dá uma elegância. Quando você abre a porta de casa, tem aquele porcelanato lá brilhando. E sem contar que é muito prático, né? Isso, é muito prático. Geralmente, os revestimentos com texturas lisas, elas são de mais fácil manutenção. É muito mais fácil limpar do que algo que está com irregularidade, né? O porcelanato também, nesse sentido, é ótimo porque ele é mais resistente. Marcelo, conta pra gente, e esse tipo de porcelanato? Então, esse é um dos que está mais em alta, né? É o 3D. Ele é muito utilizado para painéis de TV, é muito visto mesmo. E assim, ele enriquece mesmo o ambiente, né? Você pode notar aqui que é tão em alta que há uma grande variedade nesse revestimento hoje, né? De 3D. Ah, então no lugar daquele MDF, que a gente coloca aqueles painéis na sala, eu posso usar um porcelanato desse? Hoje em dia é tranquilo para usar. Poderia usar ele num apartamento menor, tem uma metragem menor, não fica muito gritante, não? Não, não fica porque você dá para perceber que ele é um revestimento mais regular, mais leve. Ambientes pequenos, como a gente comentou antes, pede revestimentos desse tipo. Para não errar, eu digo essa dica, né? Destaca uma parede e as outras neutraliza. E se for um ambiente pequeno, isso se fortalece muito mais. Qual que é a parede da sala que a gente deve destacar? Perfeito. A minha dica é a seguinte. Se for uma sala, por exemplo, e você for abrir a porta, a primeira parede que você vê, você pode dar um destaque. Claro que existem outros fatores a ser analisado, mas essa é uma regra que cairia bem. Também já é a primeira impressão da visita, né? A visita entra na sala, já vê aquela parede lá bonitona. Perfeito, perfeito, exatamente. A ideia é exatamente essa. E uma textura rústica? Para onde é mais indicado esse tipo de textura? Então, Thaís, na verdade vai de acordo com o perfil do usuário do espaço. Mas, por exemplo, essa pedra aqui, essa pastilha, que é uma cerâmica, ela pode ser utilizada, por exemplo, numa varanda gourmet. Hoje em dia está muito alta, né, a varanda gourmet nos apartamentos. Então, destacar uma parede que de repente vai ter uma bancada, talvez seja bem interessante. Para quem quiser usar, hoje em dia a decoração industrial está muito em alta também, né? Ele poderia entrar, mas o que é mais em alta ainda é o cimento queimado, para esse tipo de decoração. Aí ele tem uma pegada mais despojada, dá uma pegada mais jovem para o espaço, ao mesmo tempo deixa um ambiente sofisticado. Ele também é um elemento que pode ser colocado em composição com outros revestimentos. Aqui é uma mostra clara disso, né? A gente vê o cimento queimado, liso, com um revestimento 3D e que funciona bem. Outra coisa muito importante para falar sobre é que a gente fala muito do estilo industrial, dos estilos independentes, mas é muito interessante mesclar esses estilos, o estilo industrial com o contemporâneo, o rústico com o contemporâneo, né? E isso tudo vem fortalecer o que a gente vinha dizendo desde o começo, que a textura, ela como aguça os sentidos, ela é um fator importante, né? Para o espaço em si e para o usuário.
Aí traz muita vida também para o ambiente, né? Marcelo, muitíssimo obrigada pelas suas dicas, gostei bastante e aprendi muito aqui sobre texturas também. Espero mesmo que tenham gostado e tenham aproveitado as dicas. TV Mãos à Obra vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque na volta a gente vai falar sobre um tipo de textura que é super tendência, o cimento queimado. E ainda, como economizar na hora de escolher o chuveiro elétrico. É já já. TV Mãos à Obra está de volta, a gente segue falando sobre texturas. E entre as infinitas combinações, um estilo tem se destacado, tanto nas casas quanto nos estabelecimentos comerciais. Eu estou falando do cimento queimado. Oi pessoal, tudo bem? Seja moderno, rústico, leve ou industrial, a tendência do momento é o cimento queimado. E hoje a gente está aqui na hamburgueria Beleléu para falar um pouco desse produto versátil e econômico. Nessa conversa, quem está aqui com a gente é o arquiteto Plácido Fernandes. Plácido, seja bem-vindo e vamos falar um pouco desse teu projeto aqui. Plácido, me fala um pouco o que você quis aqui na hamburgueria com o uso do cimento queimado. O projeto por si só, ele já traz um conceito um pouco mais urbano, um pouco mais contemporâneo, e isso nos deu a possibilidade de trabalhar o produto de uma forma até um pouco mais marcante. Dá uma característica mais rústica e mais industrial para esse ambiente. Plácido, a gente tem um produto chamado Decorato Mármore. É uma textura, como o nome já fala. Também temos a cor cimento queimado, além do branco. Como é combinar essas cores com outros tons? A gente pode trabalhar com paredes com outras cores, a gente pode trabalhar almofadas, perfis. Sim, claro. O branco e o cinza, né, a base do cimento queimado é o cinza, então são cores neutras, de base neutra. Então a gente fica, sim, são cores onde a gente tem uma liberdade muito grande de trabalhar. Você vê aqui a gente conseguiu usar um colorido bastante interessante e ele conversa muito bem com essas cores por ser uma base muito neutra e ela possibilita toda essa combinação de uma forma bastante harmoniosa. O ambiente de hamburgueria pede algo muito arrojado, né? Mas esse produto, como ele é versátil, como já falamos, ele pode ser utilizado sem um polimento ou com um polimento. Qual a diferença disso? O produto com a finalização na aplicação do polimento, ele vai transmitir, ele vai dar um efeito de um brilho, como se tivesse uma película brilhosa para dar esse efeito marmorizado. Se você quiser algo mais clássico, por exemplo, o efeito brilho, ele vai estar mais adequado do que o fosco. Ela é uma tinta bastante versátil e ela se torna interessante por conta disso. Você pode tanto ter num ambiente geral, como também criar um painel. Através desse efeito, você tem um painel onde ela se torna até um objeto de destaque. Mas nunca ela pode ser utilizada em pisos, área molhada ou em bancadas. Nesses casos, a gente pode utilizar um produto epóxi plástico. Exatamente. Existem produtos que são a base epóxi, eles são mais apropriados para o piso, eles são específicos para isso e eles suportam o tráfego de pessoas justamente porque eles são indicados para esse tipo de utilidade. Como produtos que são utilizados em fachada, existem produtos para essa utilização, com essas características. Uma coisa que eu também queria salientar, que a mão de obra é algo muito importante na utilização desse produto. Fala um pouco aí pra gente, Plácido. Eu costumo dizer que o pintor é um artista, né? Ele, assim, a gente tem que confiar bastante no profissional, principalmente quando se trata de algo assim, mais artístico, vamos dizer assim. A superfície é mais irregular, assim, o efeito é mais irregular, você não tem aquela coisa... lisa, como uma tinta comum. Isso, ele tem esse efeito, essas rajadas, essas nuances, né? Então, você precisa deixar claro, né, porque também se trata de um produto que ele requer esse olhar mais crítico em relação ao resultado final que você está aguardando. Então é isso, pessoal. Plácido, muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos também o espaço aqui para estar falando um pouco do produto de vocês e também um pouco do nosso trabalho.
Sempre um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as dicas do Plácido. Estamos nas redes sociais, com a dica extra no Instagram. Até a próxima! Tá certo que o inverno aqui no Recife não castiga tanto, né, gente? Mas vai, tem dia que amanhece mais friozinho, e aí nada melhor do que aquele banho quente, só relaxando, né? Como nesta época do ano aumenta o número de chuveiros elétricos ligados em casa, a gente foi atrás de dicas de como você economizar no final do mês e, claro, também de dicas de segurança. Oi, eu sou Saulo de Oliveira, eu sou eletricista e eu estou aqui para passar dicas de como instalar chuveiros elétricos. Bom, a primeira dica que eu tenho é na hora de comprar o seu chuveiro elétrico. Que chuveiro que você tem que comprar mediante a instalação que você tem dentro da sua casa? Se a instalação elétrica compete com a potência em watts do seu chuveiro. Então, dependendo dessa fiação, dessa bitola desse fio, você vai poder instalar um chuveiro mais potente ou mais econômico. Né? Como saber quem é mais econômico e quem não é? O mais forte em potência, ele vai gastar mais. Na sua casa, na sua conta de luz, vai repercutir. Se ele tem uma potência menor, 4.300, 4.600, vai ter uma eficiência melhor no final do mês, com o gasto de energia elétrica, né? Que resistência eu uso? A blindada ou a que fica submersa na água, né? Bom, a resistência blindada, ela tem uma segurança melhor para a sua casa. Por quê? Porque ela é protegida dentro de um corpo que a resistência não tem contato com a água. Ao queimar uma resistência elétrica, não precisa trocar o chuveiro completo. É simples, chama um profissional qualificado e habilitado para avaliar aquele chuveiro, identificando-a, só trocar da mesma potência, ok? E colocar no lugar. Então, as normas técnicas, as normas 5410 e a NR10, ela preza o seguinte: o aterramento, né? Os condutores têm que ser compatível com o manual do fabricante para cada potência de chuveiro elétrico, né? E se melhor ainda tiver o DR, né? Que é o diferencial residual, que é um equipamento, né? Que ele lê fuga de tensão elétrica, né? Com isso disparando, evitando com que a pessoa sofra algum dano ou choque elétrico. Outra dica importante que vemos muito por aí na casa de nossos clientes: o pessoal conecta o fase e o neutro do chuveiro junto à fase e a neutro da caixa 4x2 e pega o fio verde que sai do cabo branco do chuveiro elétrico, o fio verdinho, a extremidade dele decapam, bate um prego na parede e enrola esse fio, a parte do cobre, no prego que está introduzido na parede. Não adianta de nada, só põe em risco a vida da pessoa e de terceiros. Bom, um banho econômico para você economizar no fim do mês na sua conta é você colocar na posição que tem chuveiros que tem 3 posições, 4 posições, né? Então, o que é que acontece? Se você está no verão, você bota na posição verão, né? Então, com isso, ele não vai dar a potência toda do chuveiro, então ele não vai aumentar tanto no final do mês. No inverno, você tem um banho rápido, né? Bota no inverno, está muito frio, você pode colocar na posição inverno, ele vai esquentar mais, né? E ao se ensaboar, você desliga, né? Depois, para se enxaguar, você liga novamente, evitando assim um desperdício de energia elétrica. A gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí não, porque na volta, ó, o fardamento do seu filho tá muito surrado? Calma que tem jeito. Dá alguns procedimentos, um sabonetezinho em barra, passar em cima de risco de caneta no mesmo dia, massa de modelar, esse tipo de coisa, passe, dá uma esfregadinha, deixa de molho. E claro, as dicas do nosso quadro Faça Você Mesmo. Estamos de volta, corre lá, pega papel e caneta porque chegou a hora do nosso quadro Faça Você Mesmo.
Olá pessoal da TV Mãos à Obra, eu sou Marcelo Dávila, idealizador do Foi Feltro com Feltro, e no programa de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer máscaras personalizadas para dormir. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o casal mais amado do mundo, que é, claro que eu tô falando, da Minnie e do Mickey Mouse. Eu já preparei a Minnie aqui e eu vou ensinar vocês como fazer o Mickey. A diferença é que a Minnie ela vai ter o laço e também os cílios. Eu costumo sempre pegar o papel, dobrar no meio, vou fazer aqui a máscara normalmente. Por que eu dobro a folha? Porque na hora que eu for cortar, todos os lados estarão iguais. A gente vai fazer aquela outra parte também, que é a parte do rosto. Agora eu vou marcar no feltro. E aí já vai ter os dois lados. Agora nós vamos cortar o elástico. Eu peço sempre para você medir de acordo com o tamanho da sua cabeça, sempre deixando um dedinho a mais, que é a parte que vamos colar. Você pode tanto costurar, quanto usar a cola quente ou a cola de silicone para fazer. Eu vou costurar porque eu acho que fica mais bonito. Antes de colar o resto, o rosto, a gente vai costurar. E aí, eu vou ensinar a vocês uma costura que é muito simples de fazer, que se chama ponto caseado. Primeiro eu vou colocar o nozinho para dentro da costura. Nesse mesmo nó, eu vou puxar aqui. E vou seguindo. Coloco a linha, coloco a agulha, passo a linha e puxo. No caso da máscara para dormir, até eu voltar para esse início aqui. No final, você enrola 2 vezes aqui para que a gente consiga prender e essa linha não soltar. Agora nós vamos colar o rosto. O legal da máscara é que além de você poder escolher qual personagem você prefere, ser fácil de fazer, você pode também presentear. E além disso, se você vai fazer para criança, eu indico que você faça 2, porque eles vão querer pegar a máscara de dormir e brincar no dia a dia. E isso pode atrapalhar, causar acidentes. Então eu indico que você, em vez de colocar o olho, você recorte essa área para que ele possa brincar durante o dia e usar de dormir só para dormir mesmo. E além de ser bonita, além de ser interessante, ela também ajuda a você ter uma qualidade de sono melhor. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer em casa também, ok? Tchau! Volta às aulas chegando e essa agora vai para aqueles pais que andam pensando em comprar novos fardamentos para o filhote para terminar o ano, né? Mas calma, se aquela farda anda um pouco surrada, ela pode ter jeito. Basta seguir algumas orientações. Fim das férias se aproximando, hora de separar o fardamento para a volta às aulas. Se é que sobrou alguma coisa da antiga farda, né? A gente costuma receber elas bem destruídas, com muito risco de caneta, massa de modelar, tinta guache, várias manchas de desodorante com frequência, principalmente em adolescente. Bem normal chegarem bem destruídas, né? Até por conta, assim, de que às vezes, desde o começo dela nova,
não vem aquele processo de limpeza direitinho, então quando chega no meio do ano ela fica com aquela cara de surrada. Fomos até esta lavanderia atrás de dicas importantes para amenizar as manchas e dar um maior tempo de vida útil ao fardamento escolar. Geralmente quem não costuma usar lavanderia com fardamento escolar, porque não tem como todos os dias levar um fardamento escolar na lavanderia, alguns procedimentos, um sabonetezinho em barra, passar em cima de risco de caneta no mesmo dia, massa de modelar, esse tipo de coisa, passe, dá uma esfregadinha, deixa de molho, coloca na máquina, nunca com tecido de algodão, porque geralmente fardamento é de poliéster, então não é recomendado colocar com tecido de algodão. Cada um tem que ter uma lavagem diferente, diferenciada, a temperatura da água, entendeu? Produtos que eu posso colocar numa peça branca, não posso colocar numa roupa preta, quantidade. E quando o assunto é roupa branca, é bom redobrar os cuidados, inclusive na hora de guardá-la. Veja só, o armazenamento da peça branca varia muito como está o seu guarda-roupa, como o seu guarda-roupa vai receber essas peças, porque assim, tem peças brancas que você usa diariamente, no dia a dia, tem outras que vai ficar lá 1 mês, 2 meses guardado, parado. Então não quer dizer que essa peça vai pegar mancha de guardado, mofo. Tudo depende também como está o lugar que essa peça vai ser armazenada. A gente recomenda colocar uma peça branca, no caso as peças que você não vai usar diariamente, uma peça que você vai passar 2, 3 meses sem usar, num saquinho de TNT, entendeu? Para proteger da claridade, poeira, pegar cheiro de mofo. E assim, os saquinhos de TNT, eles são bons porque a peça tem como respirar, não fica abafada lá dentro, entendeu? Atenção também na hora de guardar as meias lavadas. Meia. São 2 passos que a gente recomenda bastante. Não fazer, depois da lavagem, quando seca, não fazer aquela dobrinha, aquela bolinha que o povo costuma fazer. A gente não recomenda, porque uma delas vai ficar com elástico danificado. E outra coisa também que danifica muito a meia, que algumas pessoas em casa não sabem, é o que costumam usar amaciante. Não são recomendados usar amaciante em peças íntimas, porque eles têm muito elastano, então termina que rompe todos os elastanos. Tanto de meia, calcinha, sutiã, cueca. E aquele velho sapato, companheiro de todos os dias, hein? Tênis sempre lavar manual, né? A melhor forma de lavar manual, com uma escova de cerda macia, sabão neutro, não tem problema nenhum. Acabou o TV Mãos à Obra. A gente se encontra no próximo sábado ao 12h30. Manda sugestões aqui pra gente através do nosso e-mail. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.